Oi meninas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de previdência privada. Quando o corretor liga pra gente, ele quer que a gente faça as coisas, mastigue, dê tudo de mão beijada pra eles. Uma coisa que eu quero reforçar aqui com vocês são as estratégias da companhia, né? Então reforcem todos os corretores que ligar com dúvida de produto, com sugestões, reforcem para que façam os cursos do Pra Saber. Eu já fiz praticamente 100% dos cursos lá. Todos os cursos disponíveis no Pra Saber. Eu tô com um incompleto, que é o de consultor de investimentos, porque ele ainda não está 100% liberado, e só. E tô com os números, a pontuação da minha gamificação para começar a trocar por cursos na PUC do Rio Grande do Sul, que eu vou começar a fazer isso final de semana que vem já. Então, façam, sejam espelho, indiquem cursos, tem cursos maravilhosos ali dentro. Não só cursos de produtos, mas cursos de todos os outros assuntos. E eu vou indicar para vocês todos os cursos que falam sobre era digital, consultoria de redes sociais. Tem cursos ali tão incríveis, que a gente aprende todos os dias uma coisa diferente. Vale muito a pena, vale a pena dedicar, vale a pena tirar. Vamos fazer a gestão do nosso tempo. Eu sempre dedico pelo menos 1 hora do meu dia para estudar, seja numa leitura de um livro, seja num curso. Vocês sabem que eu faço coaching, né, executive coaching. Então, eu tenho aulas presenciais, online, na verdade, ao vivo com a minha coaching de 2 horas a cada 15 dias. E geralmente eu faço isso no sábado de manhã. Sábado é um dia de manhã, é um dia que eu tiro para isso. Para 2021 eu tô criando um planner e isso é muito importante pra gente, porque a gente vai traçando estratégias. Estabeleçam metas pessoais e profissionais para vocês, curtas, médias e longas. Estabeleçam metas mensais, metas trimestrais, metas semestrais e metas anuais. E façam um balanço recorrente de como está, o que você está fazendo. Gente, a saúde integral precisa fazer parte da nossa vida. Então, eu estabeleci metas de exercício físico, alimentação. Vocês sabem que eu estou me cuidando mais. Financeiro, eu tenho uma meta eu tinha uma meta muito legal para 2020, alcancei. Eu tenho uma meta muito ousada para 2021 financeira e vou alcançar. E como a gente alcança isso? Criando estratégias e desenvolvimento de gestão, tá? Façam balanços, não deixa para você avaliar se vai atingir a sua meta no último dia do mês. Na primeira semana você já tem que ter essa visão do que tem para entrar, do que você pode perder, aonde você pode buscar alternativas. Por quê? Isso corrige os erros de percurso e nos trazem um conforto para chegar no final do mês com fôlego, tá? Então, voltando aqui ao assunto da previdência. Previdência, vocês sabem que eu gosto, é um assunto que eu gosto bastante e a gente precisa direcionar os nossos corretores. Em geral, a gente recebe ligações assim: eu não conheço nada de previdência, ele quer fazer uma previdência, mas qual a melhor previdência? Eu faço POV para ele, eu faço qual tabela de imposto? Esquece, não é assim. A previdência privada, você precisa entender o perfil do cliente, primeira coisa. Então, você vai entender se ele é casado, se ele é solteiro, você vai entender a vida desse cliente. Se ele é um funcionário público, se ele é um funcionário autônomo, se ele é dono de empresa, se ele é assalariado, se ele ganha muito, se ele ganha pouco, se ele declara imposto de renda na completa ou na simplificada, se ele é prolaboriado e é isento na pessoa física e paga na pessoa jurídica. Tudo isso você tem que entender. E isso só se sabe conversando com o cliente. Geralmente, o corretor é a pessoa ideal que tem todas essas informações.
Então vamos lá, Cris. Primeira coisa que ele pergunta, eu faço um P ou um V? O P, PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, é indicado para quem declara e paga, declara na versão completa e paga imposto de renda todo ano. Por quê? Nosso imposto de renda assalariado é retido na fonte. Mas quando chega na época da declaração, às vezes, porque tem um pedaço, às vezes você pode ter que pagar a diferença. Mas às vezes você consegue receber de volta uma parte do que você pagou. Então, isso é uma das análises. Se você continua pagando imposto de renda, o PGBL é uma excelente opção para você. O VGBL já se torna uma excelente opção para quem é prolaboriado. Então, o sócio de uma corretora, vamos usar ele como exemplo. Geralmente, eles são prolaboriados. Eles não pagam imposto na pessoa física, eles pagam na pessoa jurídica. E aí, nestes casos, para que fazer um PGBL se ele não está pagando imposto de renda? Vamos fazer para ele um VGBL, que ele teria menos imposto na hora do resgate. Outra diferença muito importante. O PGBL, na hora de um resgate, o imposto incide sobre toda a reserva. A parte que contribuiu e a parte que rendeu. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, o imposto de renda na hora do resgate só incide sobre a rentabilidade. Somente a parte que rendeu do seu dinheiro. A parte que você contribuiu é livre de imposto. Então, são informações muito importantes. Outra pergunta muito recorrente é o tipo de imposto de renda que ela coloca na proposta. Progressiva ou decrescente? Também é outra informação que precisa ser colhida junto ao cliente. Primeiro, qual é o intuito desse cliente com o dinheiro? Ah, Cris, ele vai deixar ali 3, 4 anos porque daqui 5 anos ele quer quitar a casa dele. Então, uma tabela de longo prazo não seria a melhor opção para ele. Não, ele não pretende mexer nesse dinheiro, ele quer realmente se aposentar. Aí a tabela de longo prazo seria mais interessante para ele. Então, aí a gente analisa se seria uma decrescente ou regressiva ou uma progressiva, né? Também ficar muito atento se for uma portabilidade. Por quê? A portabilidade, ela já tem esse desenho pronto e a gente não pode mudar esse desenho quando vem de portabilidade. Não se muda de P para V ou V para P e não se muda a tabela de imposto de renda na maioria dos casos. Algumas exceções podem ser feitas, mas aí a gente discute pontualmente, ok? Então, PG ou VG, imposto de renda progressivo ou decrescente. São os dois assuntos mais recorrentes, tá? Sempre conhecendo o perfil do cliente. Agora vamos para os fundos. É outra coisa que eles sempre buscam informações conosco. Como nós somos as especialistas, a gente precisa entender os nossos fundos. A gente precisa entender as estratégias de renda fixa, a gente precisa entender as estratégias de renda variável e multimercado. E agora, o nosso novo fundo, o FOF, que é o Fundo dos Fundos, que é uma junção de renda variável com renda fixa e multimercado, de uma forma mais equilibrada. É um fundo mais moderado. E isso é muito interessante. A gente precisa entender o coração do nosso cliente, porque nós temos corações cardíacos que não aguentam uma crise igual houve no começo do ano. A gente viu muitas pessoas consolidarem a perda quando começaram as crises. E isso é muito ruim, porque eles não tiveram estômago, mesmo não precisando de dinheiro, eles tiraram, e eles não tiveram estômago para ficar ali esperando se recuperar. E olha, os fundos da Sul América se recuperaram maravilhosamente bem. Então, a gente precisa entender esse perfil do cliente. Cristina, mas assim, houve uma época que a renda fixa era uma excelente opção. Sim, houve. Quando a taxa Selic estava alta, a renda fixa era uma boa opção. Porque a gente tinha aí uma Selic 12, 14% ao ano.
A gente fechou uma Selic de 2% ao ano. Então, quando a Selic está baixa, realmente as rendas de multimercado, as rendas variáveis são mais interessantes. E a longo prazo elas tendem sempre a dar resultados. A gente não pode avaliar um resultado de um fundo por rentabilidade passada, porque os perfis mudam constantemente. Mas a gente também não pode se ater às variações do mercado. Não se ater somente às variações do mercado. A gente precisa entender como que o mercado inteiro se comporta. Então, outra coisa que a gente sempre precisa demonstrar é entender do cliente se ele está disposto a correr risco. Composição de fundos também é muito interessante. Colocar um pouco da renda dele protegida numa renda fixa, por mais que seja uma rentabilidade baixa, atrelado a um CDI de 105%, tudo que for acima do CDI já é uma rentabilidade interessante. Outra coisa que a gente precisa considerar muito, o pessoal tem pouco medo da poupança, porque eles entendem que não perdem dinheiro ali. Só que eles têm que entender também que a poupança, quando você está ali dentro, ela pode ter inclusive deflação. Como assim, Cristina? Ela rende menos do que deu a inflação no ano. E aí a gente perde poder de compra com esse dinheiro. Então, outra coisa que precisa ser atentado, que o cliente precisa ser orientado. E esse cliente que tem perfil de poupança é um cliente que precisa ter composição de fundos. Ele precisa ter uma parte do dinheiro dele na renda fixa, tá? Então, é muito importante vocês avaliarem isso. Vamos falar um pouquinho do quadro de rentabilidade. O nosso quadro de rentabilidade, ele aparece inicialmente com a nossa taxa de administração financeira, que é a TAF. Essa TAF é uma taxa cobrada em todas as operações que são feitas no mercado financeiro. Se você pega um empréstimo, tem TAF. Se você faz um financiamento de uma casa própria, ela tem TAF. Se você faz o financiamento de um veículo, tem TAF. Se você faz um consórcio, tem TAF. Então, essa é uma taxa que é cobrada em todas as nossas operações. Nossas que eu falo do mercado financeiro, tá? Então, é importante isso ficar bem claro para o cliente que não é uma taxa da Sul América, é uma taxa de mercado. Nós não temos taxa de carregamento, nem de entrada e nem de saída, e a Sul América foi uma das primeiras companhias a fazer isso, e ela tirou tanto dos produtos novos quanto de quem já era nosso cliente. Os nossos clientes que entraram na época que essas taxas existiam, que a gente só tinha a taxa de saída, deixaram de tê-la. Alguns bancos ainda praticam essas taxas, tá? Então, é muito importante a gente fazer esse comparativo quando há uma portabilidade. Outra análise que a gente deve fazer, ele vem com análises mensais, geralmente dos últimos 6 meses, e ele vem com análise do ano acumulado corrente, dos últimos 12, 24, 30 e 36 meses. Vem com o prêmio líquido que aquele fundo tem dentro da companhia e vem com a estratégia, se é renda fixa, multimercado ou variável. Tudo isso é importante. Outra coisa muito interessante no nosso quadro de rentabilidade é que ele é líquido. Como assim, Cris, líquido? Então, as pessoas se atêm muito, Cris, mas o JGP, que é um fundo de gestão de terceiros que nós temos, que rentabilizou, performou muito bem no meio da crise, ele teve pouca oscilação, é um fundo muito moderado, você vê que ele não tem picos de grande crescimento e nem de grandes quedas, então ele é muito nivelado e isso traz uma tranquilidade, principalmente para os clientes de perfil de renda fixa. E ele performou muito bem e se recuperou muito bem no pós-crise. Ele é líquido, ele tem uma TAF de 2%, mas aquela rentabilidade que eu apresento no acumulado ali, eu já tirei esses 2%. Então, também é outra coisa que você precisa reforçar com o corretor e com o cliente do corretor. Tá? Então, essa análise do nosso quadro de rentabilidade, ele é muito mágico. Aí você fala assim, Cristina, quando eu vou nesses comparadores de fundo
gratuitos que a gente tem aí na internet, que eu já demonstrei alguns para vocês, a gente vê que quando a gente muda os períodos, em alguns deles a gente perde, né? Sim, porque, por exemplo, o JGP é um fundo moderado, ele não é um fundo agressivo. Então, quando você trabalha um fundo agressivo ali em 3 anos, a rentabilidade dele é exorbitante, porque ele teve um crescimento fora do comum. Só que no meio da crise ele sofreu muito. Nós tivemos fundos que em um mês nós perdemos 26%. Pensa o cliente vendo 26% do dinheiro dele indo pro rato. Só que ele já praticamente se recuperou. Ele vai demorar assim uns 18 meses pós-crise, 24 meses no máximo para se recuperar e vai zerar. Vai recuperar tudo que ele perdeu. Mas o JGP já recuperou tudo. JGP, em outubro, ele estava com mais de 8% de crescimento já. Em 2020, que foi o ano da crise. Então, são análises que a gente precisa entender, saber fazer e demonstrar para o nosso corretor e cliente. Tá? Então, façam perguntas norteadoras, façam perguntas que vão te deixar entender o perfil do cliente para que você possa demonstrar para ele todas as opções que ele tem para aquele perfil. Jamais fale para ele o que ele deve fazer. Deixe que ele escolha. Mostre as opções assertivas de acordo com o perfil dele, mas sempre deixe que ele escolha, tá? Porque se o perfil dele mudar lá na frente e alguém falar para ele tá tudo errado, ele vai falar, não, mas na época o meu perfil era esse e eu escolhi. Então, na época ele estava certo. Tá? Contem comigo se vocês precisarem de mais alguma informação sobre quadro de rentabilidades, de análise de quadro de rentabilidades. Podem me procurar, podem fazer perguntas, tá? Que eu tô aqui para isso. Um beijo.